Olá, nessa terceira aula a gente vai discutir, tentar entender por que a dilatação do tempo não é, embora pareça, um paradoxo, né? Então na última aula a gente discutiu um pouquinho sobre a dilatação do tempo e justamente ficou essa questão de, bom, o que tornava essa ideia tão difícil de entender e tão paradoxal, né? A gente viu na última aula que relógios em movimento funcionam mais devagar. Quer dizer, um relógio, quando está se movendo, visto de um referencial que vê ele se movendo, né? Então, ele marca um tempo menor do que o próprio referencial marca, né? Se você está na Terra e, e, e uma outra pessoa está num trem a alta velocidade, você vai analisar o relógio dessa pessoa que está no trem, parece estar se movendo, se move mais devagar do que o seu próprio relógio, né? E, bom, por que isso é paradoxal, né? Porque a gente justamente começou a discussão da relatividade aprendendo que movimento e repouso são conceitos relativos, eles dependem do referencial, né? Então, se eu posso fazer esse raciocínio para um relógio que está num trem em movimento, e esse trem, então o relógio da pessoa que está nesse trem se move mais devagar do que o meu, que estou na Terra, a pessoa que está no trem tem todo o direito de fazer o raciocínio inverso com relação a mim, né? Porque do ponto de vista de quem está no trem, quem está no chão que está se movendo a uma alta velocidade, e o trem em si está em repouso, né? Então, para a pessoa que está no trem, seria o meu relógio que deveria funcionar mais devagar, e o dela devia funcionar normalmente, né? E afinal de contas, qual dos dois está certo, né? Qual dos dois relógios afinal que funciona mais devagar, né? Então isso que traz para a gente um aparente paradoxo, né? Como é possível que para quem está no chão o relógio trem funcione mais devagar, e para quem está no trem o relógio da Terra que funcione mais devagar, né? Qual dos dois tem razão, né? E a resposta que a gente dá é que os dois têm razão, né? Mas como que os dois podem ter razão se eles estão dizendo coisas opostas, né? Então esse é o nó que a gente vai querer abordar hoje, né? Antes da gente falar disso, a gente vai trazer uma outra dimensão desse paradoxo, que está associado não aos tempos, mas às distâncias, né? Aos comprimentos, né? Então a gente pode fazer um raciocínio análogo ao que a gente fez para os tempos, na verdade utilizando o raciocínio que a gente fez para os tempos, para entender que também os comprimentos vão mudar de um referencial para outro. O comprimento de um trem também vai ter que mudar de um referencial para o outro. Como que a gente pode fazer essa análise, né? A gente pode se colocar na posição de alguém que está observando a entrada do trem em um túnel, né? A gente falou do nosso túnel aí, então a gente está observando a entrada do trem num túnel, né? Então a gente observa primeiro a parte da frente do trem, quando ela chega na entrada do túnel, e a gente chama isso de um evento 1, né? Uma coisa que vai ser importante para a gente entender é que o evento sempre é alguma coisa pontual, né? Então, por exemplo, aí depois a gente vai observar aqui quando a parte traseira do trem chega na entrada do túnel. Isso seria um evento 2. E uma coisa que vai ser muito importante para a gente entender é que o evento 2 então é pontual, é quando a traseira do trem entra no túnel. Eu não posso dizer, porque me dá essa sensação aqui, né, quando eu olho aqui, o evento 2 é quando o trem está inteiro dentro do túnel. Não sei dizer. Para esse referencial pode ser verdade, talvez para outro não, né? Então, um evento, ele tem que sempre ser, justamente porque na relatividade a gente vai estar preocupado com a velocidade com que os sinais se transmitem de um ponto a outro, né? E essa velocidade vai ser uma velocidade finita, não vai ser uma velocidade infinita. Se para falar de algum evento que acontece, a gente tem que estar num ponto muito bem definido do espaço e do tempo. Então, esse evento 2 seria esse ponto aqui, onde a traseira do trem coincidiria com a entrada do túnel, né? E a gente pode pensar como que esses dois eventos são medidos e vistos
a partir de dois referenciais, o referencial de quem está no trem e o referencial de quem está no túnel, né, ou no chão. Né? Vejam que aqui a gente está representando esse desenho do ponto de vista do referencial do chão. Né? Então é o trem que se moveu e não o chão. O chão está parado e o trem que se moveu. Então a gente está representando isso aqui no referencial do chão. Mas a gente pode pensar como que os dois referenciais perceberiam e mediriam esses dois eventos aí. Né? Então, de acordo com o referencial do chão, o que a gente tem? De acordo com o referencial do chão, vocês percebem que os dois eventos acontecem no mesmo lugar. Né? Por isso, a gente pode dizer que o tempo que demora do evento 1 até o evento 2, segundo o referencial do chão, é aquilo que a gente chama de um tempo próprio. Né? Lembrando que a gente viu na aula passada que um tempo próprio é um tempo que é medido por um único relógio em repouso. Então é mais ou menos claro que alguém que estivesse em repouso aqui na entrada do túnel conseguiria medir esse tempo com um relógio em repouso entre o evento 1 e o evento 2. Né? Então, do ponto de vista do referencial do chão, esse tempo é um tempo próprio. Né? Mas, segundo o referencial do trem, não. Né? Segundo o referencial do trem, vejam que o primeiro evento acontece na parte da frente do trem e o segundo evento acontece na parte de trás do trem. Então, nesse caso, para o referencial do trem, alguém dentro do trem não conseguiria estar em repouso e medir esses dois tempos. Né? Você teria que ter duas pessoas diferentes, uma na parte da frente do trem e outra na parte de trás do trem. Então esse tempo não é um tempo próprio, e justamente porque ele não é um tempo próprio, a gente vai ter a chamada dilatação do tempo. Né? Então o intervalo medido entre o evento 1 e 2, do ponto de vista do referencial do trem, vai ser maior do que o intervalo medido do ponto de vista do referencial do chão. Vai ser gama vezes o tempo próprio, vezes o tal. Né? Lembrando que gama é aquele fator lá, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Que é um número sempre maior que 1. Né? Então, ou seja, o tempo medido de acordo com o referencial do trem vai ser maior entre o evento 1 e o evento 2 do que o tempo medido de acordo com o referencial do chão para os mesmos eventos. Né? É a dilatação do tempo que a gente estava justamente falando. Né? Bom, mas que consequências isso traz para a gente do ponto de vista de pensar o comprimento do trem? Vejam, entre o evento 1 e o evento 2, o trem inteiro passou por essa entrada do túnel. Né? Então eu poderia medir o comprimento do trem de acordo com cada um dos referenciais pensando nesse tempo. Né? Antes da gente fazer isso, vamos só fazer uma definição. Né? A gente vai vamos chamar de L o comprimento do trem. Né? Assim como a gente tem um tempo de repouso, que a gente chama de tempo próprio, a gente também vai ter um comprimento de repouso ou um comprimento próprio. O que é um comprimento de repouso? O comprimento de repouso é o comprimento do objeto que a gente está medindo no referencial do próprio objeto. Né? Então, por exemplo, o comprimento do trem, o comprimento de repouso do trem é o comprimento medido desse trem no referencial do próprio trem, ou seja, no referencial em que o trem está em repouso. Certo? Então a gente vê que o comprimento desse trem no referencial do trem é o próprio comprimento de repouso. Certo? Porque nesse caso o trem estaria em repouso. Né? Vejam que o meu desenho aqui não está trazendo esse comprimento do trem, o comprimento de repouso do trem não, porque no meu desenho o trem está em movimento. Né? Então eu estou olhando esse trem do referencial do chão. Né? Então não aqui a gente não está falando, aqui no desenho não está representado o comprimento de repouso do trem, está representado o comprimento do trem segundo o referencial do chão, e nesse referencial o trem está em movimento. Né? Justamente a gente pode fazer o quê? Tentar ver como que a gente mediria no referencial do chão e no referencial do trem o comprimento desse trem. Né? Então, no referencial, qual que é a ideia? A ideia é simplesmente, se o trem inteiro passa por essa entrada do túnel, e eu sei a velocidade do trem, né? Eu chamo essa velocidade do trem de U, né? Eu tenho que o comprimento do trem vai ser simplesmente a velocidade do trem vezes o tempo que demorou entre o evento 1 e o evento 2. Né? Então, se eu pegar no referencial do chão em primeiro lugar, né? O comprimento do trem vai ser a velocidade do trem, que é U, né? Vezes o tempo que demorou para o trem passar inteiro por esse ponto. Bom, quanto tempo demorou? No referencial do chão, esse tempo é tal, é o tempo próprio. Então, o comprimento do trem no referencial do chão é simplesmente a velocidade U vezes o tempo tal próprio. Já no referencial do trem, a velocidade agora, o que vai acontecer no referencial do trem, se a gente fosse pensar, é o seguinte, não vai ser o trem que vai se deslocar, vai ser o túnel que vai se deslocar. Mas entre o intervalo 1 e o intervalo 2, o que acontece? Né? A parte da frente
A entrada do túnel se desloca da parte da frente do trem até a parte de trás do trem, né? Percorrendo de qualquer maneira o trem inteiro. De maneira que também eu posso calcular, do ponto de vista do referencial do trem, a velocidade, o comprimento do trem como sendo a velocidade, que agora vai ser a velocidade não mais do trem, mas a velocidade do túnel, né? A velocidade do túnel vezes o tempo que demorou para o túnel passar da parte da frente do trem para a parte de trás do trem, né? Então, se a gente pensa que a velocidade desse túnel vai ser U, a mesma velocidade U, e o tempo que demorou agora não vai ser tal, mas vai ser gama tal, a gente tem que o comprimento do trem, que vamos lembrar que agora, o comprimento do trem no referencial do trem, que vamos lembrar que agora que ele é um comprimento de repouso, né? Porque nesse referencial o trem está em repouso, ele pode ser calculado como sendo a velocidade U, que é agora a velocidade U do túnel, vezes o tempo que demorou entre o evento 1 e o evento 2, que é gama tal, né? E se a gente comparar agora a expressão do comprimento do trem no referencial do chão com a expressão do comprimento do trem no referencial do próprio trem, a gente percebe que o comprimento do trem no referencial do trem é gama, vejam, esse U vezes tal é o comprimento do trem no referencial do chão. Então é gama vezes o próprio comprimento do trem no referencial do chão. Então veja o que a gente descobre. O L0 é gama vezes o L no comprimento do chão. E o L no comprimento do chão, bom, o L0 é gama vezes o L no comprimento do chão. Então se a gente isola o L, o comprimento do trem no referencial do chão, a gente descobre que o comprimento do trem no referencial do chão, ou seja, o comprimento do trem num referencial em que o trem está em movimento, é igual ao comprimento de repouso do trem dividido por gama, né? Então o que a gente conclui é que o comprimento do trem no referencial em que ele está em movimento é menor do que o seu comprimento de repouso. Ou seja, a gente tem a chamada contração de Lorentz. Né? Objetos em movimento tornam-se menores, né? Tem um comprimento menor. Então, a gente complementa, né, a dilatação do tempo, que dizia que relógios em movimento funcionam mais devagar, com a contração de Lorentz, que diz que objetos em movimento têm comprimento na direção do movimento, né? O comprimento na direção do movimento do objeto fica menor do que o seu comprimento de repouso, né? E, então, aqui de novo sintetizado isso, né? O comprimento do trem no referencial do chão é o comprimento de repouso do trem dividido pelo gama, né? Então, o comprimento de um objeto em movimento é menor que o seu comprimento em repouso, o seu comprimento de repouso, o seu comprimento em repouso, né? E aí, a gente pode fazer o mesmo tipo de pergunta que a gente fez com relação à dilatação do tempo. Afinal de contas, se repouso e movimento são conceitos relativos, como é possível dizer se o comprimento do trem ou do túnel, se é o comprimento do trem ou do túnel que devem diminuir, né? Porque num referencial é o trem que está se movendo, no outro referencial é o túnel que está se movendo. Qual dos dois que deve diminuir afinal, né? Então, de novo, a gente tem um aparente paradoxo, né? Quer dizer, o que a gente está dizendo é que, do ponto de vista de quem está no chão, o trem deve ficar menor. Mas, justamente porque o movimento é relativo, você pode fazer exatamente o mesmo raciocínio para o túnel. E do ponto de vista de quem está no trem, o túnel é que deve ficar menor. Porque é o túnel que está em movimento. E aí você fala, qual dos dois tem razão, né? E isso pode ser uma coisa bem, né? Vejam que no meu desenho aqui a gente tem um trem que coube exatamente dentro de um túnel. Bom, e a gente pode entender que isso aconteceu por quê? Porque o trem ficou menor, ele está em movimento. Então o comprimento dele é menor que o comprimento dele de repouso. Se isso é verdade, do ponto de vista do trem, deveria acontecer o contrário. É o túnel que devia ficar menor. E aí o trem não cabe mais no túnel, né? Então, afinal de contas, o trem cabe no túnel ou não cabe no túnel, né? Isso, né, a gente pode ter opiniões diferentes sobre isso e as duas estarem certas. Como é que isso é, né? Então a gente tem novamente o que nos parece um paradoxo. E aí o tema então da aula de hoje é justamente como que a gente consegue resolver, de certa maneira, esse paradoxo, né? Como a gente consegue, o que a gente tem que mudar na nossa compreensão, na verdade, do mundo, né? Para tornar esses fenômenos que a gente está percebendo aí, né, que derivam, né, eles derivam do princípio de que a velocidade da luz é constante, é a mesma para todos os referenciais, né? Como consequência
pressuposto de que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, a gente está tendo que descobrir coisas aparentemente paradoxais, né? Que um relógio em movimento se move mais devagar que um relógio em repouso, que um objeto em movimento tem um tamanho menor que um objeto em repouso, que o mesmo objeto em repouso. E ao mesmo tempo, repouso e movimento são duas coisas relativas, né? Então, como que para a gente tornar essas conclusões que derivaram do fato de que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, a gente vai ter que mudar, fazer uma crítica de certos pressupostos implícitos que a gente tem a respeito do mundo, né? E essas críticas foram feitas pelo Einstein e antes dele pelo Poincaré, né? E a principal questão aí que está envolvida para a gente entender isso é uma crítica à ideia ao caráter absoluto da simultaneidade, né? A ideia, vamos dizer assim, do que a gente chama de um instante do mundo, né? Então, um instante do mundo, né? A gente até imagina isso, né? Que o mundo é o presente, né? Existe um estado presente do mundo, né? O passado já não existe mais, o futuro não existe mais, mas o que parece ter uma objetividade maior, que é o que existe, vamos dizer assim, o que existe? Seria o estado presente do mundo. E esse estado presente do mundo seria uma série de coisas que acontecem simultaneamente, né? Então, algo acontece aqui e aqui, deixa eu ver se estou aparecendo na tela. Não, aqui. Dois eventos aqui acontecem simultaneamente. Então, duas canetas podem cair ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então, elas caem juntas, né? E a gente tem, então, uma ideia de simultaneidade, né? E essas canetas podem estar bem distantes, né? E a gente pode ter essa ideia de que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Bom, e o Poincaré, né, é um matemático e um filósofo aí, assim como Einstein, bem importante, né, na construção da teoria da relatividade, né? Ele justamente fez uma crítica, né, a essa ideia de um instante do mundo, né? Vamos ler um pouquinho o que ele escreveu, né? Em 1898, ele escreveu um artiguinho chamado A Medida do Tempo, né? E esse artiguinho continha grande parte dos elementos dali que foram constituídos depois da teoria da relatividade, né? Só que com uma maneira, vamos dizer assim, uma chave filosófica diferente da que o Einstein depois vai utilizar, né? A chave filosófica do Poincaré é uma chave que a gente chama de uma chave convencionalista, né? Então, de um pouco entender que as verdades científicas estão associadas mais a convenções, né? Que tornam o mundo mais fácil de se entender, né? Enquanto que o Einstein vai trabalhar com um ponto de vista filosófico instrumentalista, né? Em que todos os conceitos ele vai perguntar como que eu meço, né? E o que é o tempo? O tempo é o que eu meço com um relógio. O que é um comprimento? O comprimento é o que eu meço com uma régua, né? Então são duas concepções um pouco diferentes, mas que permitem construir representações do mundo razoavelmente similares, né? Então Poincaré lá nesse artiguinho ele escreveu: desejaríamos representar o universo exterior e só assim pensaríamos conhecê-lo. Sabemos que jamais teremos essa representação. Nossa deficiência é grande demais. Desejamos ao menos que se possa conceber uma inteligência infinita para a qual essa representação fosse possível, uma espécie de grande consciência que tudo visse e que classificasse tudo em seu tempo, assim como classificamos em nosso tempo o pouco que vemos. Então, um pouco essa ideia de que para a gente pensar nessa totalidade do mundo, obviamente a nossa percepção não alcança a totalidade do mundo, mas a gente consegue imaginar, né? A gente imagina como que uma consciência exterior, né, que pudesse ver tivesse uma impressão visual do mundo inteiro, assim como nós temos uma impressão visual de uma pequena parcela do mundo, né? E contudo, quando falamos do tempo, no que se refere a tudo que passa fora de nós, não adotamos nós inconscientemente essa hipótese? Não nos colocamos no lugar desse Deus imperfeito? Quer dizer, então a ideia um pouco que o Poincaré vai trazendo é de que a ideia de simultaneidade a gente deriva da nossa própria experiência. Então, como eu estava vendo agora, se eu vejo duas canetas caindo juntas, eu percebo que as duas caíram ao mesmo tempo, porque a sensação das duas chega para mim junto,
né? Mas quando a gente quer extrapolar isso da nossa experiência imediata e levar isso para pensar a simultaneidade de eventos distantes, muito distantes, que a gente não tem a percepção imediata dos dois, né? O que a gente faz inconscientemente é imaginar que existiria, né, alguma consciência que pudesse perceber, numa espécie de fotografia, o caráter simultâneo, né, desses eventos distantes. Né? E ele está fazendo justamente essa crítica. Né? Não nos colocamos no lugar desse Deus imperfeito? E os próprios ateus não se põem no lugar onde estaria Deus se ele existisse? O que acabo de dizer mostra talvez porque procuramos fazer entrar todos os fenômenos físicos num mesmo quadro. Né? E essa que é a crítica que o Poincaré vai fazer. Né? De que a ideia de simultaneidade traria esse esforço de colocar todos os fenômenos físicos no mesmo quadro, nessa mesma espécie de fotografia. Mas isso não pode passar por uma definição da simultaneidade, já que essa inteligência hipotética, mesmo que existisse, seria para nós impenetrável. É preciso, pois, buscar outra coisa. Então, para pensar a medida do tempo, né, que é o título aí do artigo do Poincaré, é fundamental entender o que significam dois eventos simultâneos. Né? E o Poincaré justamente vai fazer a crítica de que isso não pode ser essa definição não pode ser uma definição inconsciente, né, tácita, em que a gente supõe a ideia de simultaneidade imaginando uma consciência externa que visse a tudo que acontece no mundo e percebesse o que é simultâneo e o que não é simultâneo. Né? Quer dizer, como que a gente pode definir a simultaneidade a partir do ponto de vista onde nós estamos, que é o nosso ponto de vista particular, em que nós estamos em um lugar, mas não em outro. Né? Então, claro, se você tem eventos que acontecem próximos, né, de tal maneira que eles estão acessíveis a uma única consciência, ok, você consegue com isso ter uma definição rigorosa de simultaneidade. Mas se esses eventos estão muito distantes, né, em pontos diferentes do universo, como que você pode falar que esses dois eventos são simultâneos? Baseado em quê? Que definição que você utilizaria para isso? E aí o Poincaré ele dá inclusive um exemplo que é interessante para a gente pensar, né? Que é o seguinte, né? Ele escreve: em 1572, Tycho Brahe notou no céu uma estrela nova. Uma imensa conflagração se produzia em algum astro muito distante, mas produzira-se muito tempo antes. Então essa é uma história até famosa, né, da observação de uma supernova, né, pelo Tycho Brahe, né? Então uma observação inclusive da mutabilidade do céu, né, nessa época, né, que justamente ao se desconstruir aí o modelo geocêntrico, né, de repente se começou a perceber, né, e o Tycho Brahe então percebeu esse exemplo de uma situação em que o céu mudava, né, com uma supernova. Enfim, isso em 1572. Foi preciso que se passassem pelo menos 200 anos até que a luz que partia dessa estrela alcançasse nossa Terra. Portanto, essa conflagração era anterior ao descobrimento da América. Só que aí ele fala, então primeiro ele diz isso, né? Mas ele fala: pois bem, quando digo isso, quando considero esse fenômeno gigantesco, que talvez não tenha tido nenhuma testemunha, já que os satélites dessa estrela talvez não tenham habitantes, quando digo que esse fenômeno é anterior à formação da imagem visual da ilha de Hispaniola na consciência de Cristóvão Colombo, o que quero dizer? Basta um pouco de reflexão para compreender que todas essas afirmações por si sós não têm nenhum sentido. Só podem adquirir sentido a partir de uma convenção. Né? Enfim, aí essa convenção a que o Poincaré alude é justamente a convenção associada ao como a gente sincroniza relógios, como a gente diz que dois eventos distantes aconteceram ao mesmo tempo. Né? E para o Poincaré isso vai estar associado a uma convenção. Para o Einstein não vai ser uma convenção, mas vai estar associado a um princípio físico mesmo, né? Que ele adota aí, né? Que é esse princípio de que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. Né? Então, mas o que está por trás aí é o seguinte: como nós sincronizamos relógios, como nós dizemos que dois eventos distantes, e o importante é que eles sejam distantes, porque quando se forem próximos é fácil, acontecem ao mesmo tempo. Né?
E aí a gente pode falar, gente, que questão mais, né, fora da realidade, né? É um filósofo mesmo para estar pensando nessas questões, né? Na verdade, não, né? Na verdade, essas eram questões bastante presentes na época, né? Questões técnicas bastante presentes, né? Elas apareciam, né, no final do século XIX aí, em vários elementos, né? Mas dois deles importantes era para medida de longitude, né? Então, para medir, para mapear a Terra, né? Medir a longitude dos pontos da Terra, você justamente para medir a longitude você precisava comparar, né, o horário que você olhava a observação do céu, né, o horário celeste, vamos dizer assim, que você observa a posição das estrelas, com um horário sincronizado, né, das partes da Terra, né, com um horário de dois pontos distantes na Terra, mas sincronizados, com relógios sincronizados, né. E então isso nas medidas de longitude era um problema ali presente, né, e também na sincronização de relógios de maneira geral, né? Então a gente, por exemplo, tem uma malha ferroviária que estava sendo construída na Europa nesse momento, né? E essa malha ferroviária, justamente para você ter previsibilidade, né, do horário, você precisava ter relógios sincronizados, né? Isso era importante tanto para fins mais comerciais quanto para fins militares também, né? Então ter uma rede de relógios sincronizados era uma questão fundamental do ponto de vista econômico, tecnológico, político na época, né? Então não era uma questão filosófica fora do mundo, muito ao contrário, né? E não tanto o Poincaré quanto o Einstein, eles estavam vinculados a essas questões, né? O Poincaré participou aí de um comitê associado a essa questão das medidas das longitudes, por exemplo, né? E essa questão, inclusive, da unificação das unidades de medida, né? E o Einstein trabalhava no escritório de patentes, né? Enfim, e aí um mecanismo para a sincronização de relógios que se adotava frequentemente envolvia o quê? Usar um sinal elétrico, né? Então, nessa figura aí de baixo que vocês estão vendo aqui, a gente é uma figura da instalação de cabos, né, para telegrafia, né, cabos inclusive submarinos, né, e intercontinentais, né, para permitir a propagação de sinais e de informação através desses cabos, né, entre os continentes, né. E nessa figura aqui à esquerda tem um sistema, tem as figuras justamente de um sistema para sincronização dos relógios por meio elétrico, né? Enfim, essas figuras mostram um pouco isso, né? Então, essas eram questões que estavam ali presentes na época, não estavam só numa ciência especulativa, elas estavam presentes na dimensão tecnológica também, né? E justamente quando então o Poincaré ele vai pensar como é possível a sincronização de relógios distantes, ele justamente imagina a utilização do telégrafo para isso, né? Só que aí entra uma questão que é importante, que demora um tempo, né? Não é infinita a velocidade com que o sinal sai de um ponto e vai para outro, né? Existe um tempo que tem que ser considerado da viagem desse sinal de um lugar a outro. É isso que ele diz aqui, né? Antes de mais nada, é claro que a recepção do sinal em Berlim, por exemplo, é posterior à expedição desse mesmo sinal em Paris. É a regra da causa e do efeito, analisada acima. Mas posterior em quanto tempo? Em geral, negligenciamos a duração da transmissão e consideramos os dois eventos como simultâneos. Mas para sermos rigorosos, seria preciso ainda fazer uma pequena correção, através de um cálculo complicado. Não a fazemos na prática, pois seria muito menor do que os erros de observação. Nem por isso sua necessidade teórica deixa de subsistir, no nosso ponto de vista, que é o de uma definição rigorosa, né? Então, justamente a questão, né, que se coloca aqui é essa questão de realizar uma sincronização através de um sinal elétrico, né? E esse sinal elétrico tem uma velocidade, então você tem que levar em consideração a velocidade desse sinal, né? Acontece que a velocidade desse sinal, em princípio, pode depender do tempo que demora, né? Para você medir essa velocidade do sinal, você precisaria saber o tempo que demora para o sinal ir de um lugar a outro. Mas se você está justamente querendo sincronizar relógios, é justamente o tempo que você não sabe, porque os relógios não estão previamente sincronizados, né? Então, nesse sentido que aparece uma convenção aí
E é nesse sentido que a convenção que vai estar prevista aqui, né, e que depois é o princípio que o Einstein vai utilizar para construir a teoria da relatividade especial, é esse princípio de que a velocidade máxima do sinal, né, que aí, enfim, ao invés de você pode imaginar isso, ao invés de usando um sinal elétrico num fio elétrico, pode imaginar isso usando um raio de luz, né, que vai ter a velocidade máxima, que seria lá a velocidade da luz, de 300 mil km por segundo. E essa velocidade que seria a mesma, qualquer que seja o referencial, né? Então, é isso, né? Para a gente pensar quanto tempo demora para o sinal chegar de um relógio ao outro, esse tempo vai depender da velocidade do sinal. E aí a gente parte do princípio que o sinal, se for um sinal luminoso nesse caso, né, a gente imagina a sincronização feita com a luz, viaja sempre à mesma velocidade c, qualquer que seja o referencial. E qualquer que seja o referencial, que é essa coisa que a gente já viu que gera resultados anti-intuitivos, né? Porque na relatividade galileana as velocidades dependiam do referencial. E nesse caso a gente está supondo que não, que esse sinal específico que viaja à velocidade da luz, ele não vai depender do referencial. E aí, como consequência disso, a gente vai descobrir que justamente isso que a gente está discutindo agora, né, que é essa simultaneidade, ou seja, a ideia de dois relógios sincronizados, né, que indicam dois eventos que acontecem ao mesmo tempo, ela na verdade é relativa, ela vai depender do referencial. Como a velocidade da luz a velocidade do sinal que você usa para fazer a sincronização não depende do referencial, a consequência é que a própria sincronização vai depender do referencial. E aí vamos ver um exemplo disso então, prático aí, né? Enfim, um exemplo onde a gente percebe a relação entre a constância da velocidade da luz em qualquer referencial e a relatividade então da simultaneidade. Então vamos imaginar uma situação que é comum apresentar, né? Eu fiz um desenho aqui meio tosquinho para imaginar uma situação seguinte: imagina um trem, né, andando aí no chão. E esse trem, a gente está agora no referencial do trem nesse momento, né? E aí, no referencial do trem, o que acontece? Num dado momento, dois raios caem nas duas pontas, nas duas extremidades do trem. Na extremidade da frente e na extremidade de trás do trem, né? E aí, caem nessas duas extremidades e o... Oh, meu Deus. Bom, não importa. E aí, caem nas duas extremidades, né? E emitem um sinal luminoso que vai em direção ao centro do trem. E justamente no centro do trem, na metade desse trem, entre a frente e o trás, está lá o João. João, a Maria, João. O João está no centro desse trem, né? E então o que acontece? E acontece nesse exemplo, como os dois raios caíram exatamente ao mesmo tempo nas duas extremidades do trem, a luz chega ao mesmo tempo no João. Ou poderia pensar ao contrário, né? Como chegou ao mesmo tempo, o João claramente conclui, né? Ele está bem no meio do trem, que os dois raios chegaram ao mesmo tempo nas duas extremidades, na frente e de trás do trem, né? E então os dois eventos, quais eventos que a gente está falando, né? Isso é importante. A queda dos dois raios, ela é simultânea no referencial do João, ou seja, os dois raios caem ao mesmo tempo. Tem uma outra coisa que é simultânea, e essa não vai ser nada relativa, né? Que é que a luz dos dois raios chega ao mesmo tempo no João. Isso não são eventos distantes, né? Então, quando a luz chega lá no João, as duas luzinhas amarelas, esses bolinhas amarelas, representando como se fosse o fóton, né? A luz. Quando elas duas chegam exatamente ao mesmo tempo lá no João, isso é uma coisa que acontece no mesmo lugar, né? Então, aí é simultâneo mesmo, de uma maneira objetiva, né? Independente do referencial. Mas tem dois eventos que são dois eventos distantes, né? Que é a queda do raio nas duas extremidades do trem, né? E aí o que a gente pergunta o que acontece com o referencial do chão, né? Bom, no referencial do chão, se a gente quiser ver o referencial, o que vai acontecer no referencial do chão? O trem vai estar parado, né? O chão vai estar parado e o trem vai se mover, né? Então eu posso mudar aqui a velocidade, né, do meu referencial, e mudando a velocidade do meu referencial, eu agora tenho uma situação que o chão está parado, né, e o trem que se move. O que não muda de um referencial para o outro? Não muda de um referencial para o outro justamente esse fato de que a luz chega ao mesmo tempo dos dois raios no meio do trem, onde está o João. Isso não muda. Por que isso não muda?
porque a chegada da luz acontece no mesmo ponto, né? Então isso é uma coisa objetiva ali, que acontece naquele ponto, chegam dois fótons de dois pontos diferentes, né? No olho do João, enfim, numa parte do João. Mas justamente para que os dois fótons cheguem no João ao mesmo tempo, o que vai ter que acontecer? Não dá mais para os dois raios caírem ao mesmo tempo, né? O raio que cai à esquerda o raio que cai na esquerda, né? O raio que cai na parte de trás do chão, ele tem que cair antes que o raio que cai na frente, né? Porque como a velocidade é a mesma, a velocidade da luz é a mesma. Acontece que o trem está indo para frente também. Esse trem nosso está andando a metade da velocidade da luz, nesse nosso exemplo, né? Então, o que a luz avança com relação ao trem, já que o trem também está andando, é menos, né? E quando o raio, a luz que sai da frente do trem, ela também anda com a mesma velocidade da luz. Mas, obviamente, ela vai chegar no meio antes, porque o próprio João está se aproximando do raio de luz, né? Então, aí a gente vê que os dois eventos que eram simultâneos pro João, né? O João que estava dentro do trem, agora, se a gente imaginar a Maria no referencial do chão, para a Maria não vão ser mais simultâneos. Eles vão ser, vai acontecer primeiro a queda do raio na esquerda, né? Então esse é um exemplo aí dessa relatividade da simultaneidade, né? E para cada referencial a gente vai ter uma ordem diferente, né? Vejam, eu posso ir mudando a velocidade do meu referencial aqui, tem vários referenciais possíveis, né? E em cada um deles, por exemplo, se eu fizer agora, se eu fizer um referencial que está andando mais rápido que o próprio trem, aí o trem está andando para trás, né? Quando o trem está andando para trás, vocês veem que aí muda, né? Aí na verdade é o raio que cai na frente que cai primeiro, e o raio que cai atrás cai depois, né? Vocês vejam aí que também tem outras coisas que vão mudando, o comprimento do trem muda, né? Mas são todas questões que vão aparecendo como consequência, né? E então é isso, né? Enquanto que quando o trem está ali no referencial do próprio trem, aí a gente tem os dois fótons saindo ao mesmo tempo, né? Bom, e aí a gente pode se perguntar, né? Então, quer dizer, se os raios caem simultaneamente no referencial do João, que está dentro do trem, a luz que sai deles chega simultaneamente no João, que está lá no meio do trem, né? E se fosse ao contrário, né? E se os raios caíssem simultaneamente no referencial do chão, no referencial da Maria, né? Como que seria nesse caso? O que aconteceria, né? Então, só para a gente ter olhar mais de uma outra maneira. Então, aqui eu estou imaginando o referencial do chão. Vejam que no referencial do chão os raios estão saindo ao mesmo tempo, ou seja, as bolinhas aí saem ao mesmo tempo das duas pontas, né? E aí, como no referencial do chão isso acontece, na verdade essas bolinhas vão se encontrar mais para perto da traseira do trem, né? Então o João teria que estar nesse caso mais perto da traseira do trem, né? E então é isso, né? E aí a gente pode fazer a pergunta ao contrário, né? Nesse caso, se eu agora mudasse para o referencial do trem, o que será que aconteceria, né? E veja, de novo, o que vai permanecer assim? A gente sabe que essas bolinhas se encontram aí próximo da traseira, né? Então, para que isso aconteça, vamos ver o que aconteceria agora se eu mudasse para o referencial do trem, né? Então, no referencial do trem, nesse caso, em que os raios caíam simultaneamente no referencial do chão. Agora, no referencial do trem, não, né? O raio vai cair primeiro na frente e depois na esquerda, de maneira para que eles se encontrem novamente no mesmo lugar ali, né? No ponto mais próximo da traseira em que o João está, né? Então, ou seja, eventos que são simultâneos num referencial não são no outro e vice-versa. Eventos que não são simultâneos no outro não são no primeiro, né? Então essa é um pouco, vamos dizer assim, a moral da história, né? Por isso que quando a gente fala de um referencial,
o que vai ser esse referencial, né? Se na relatividade galileana a gente já sabia que o referencial não era simplesmente um ponto de vista, né? O referencial era um conjunto, eram eixos, né? 3 eixos coordenados ali que permitiam a gente medir as posições. Então a gente podia imaginar, né, um referencial como 3 réguas infinitas perpendiculares entre si, né? E um referencial que se move com relação a outro referencial é isso, essas 3 réguas vão se mover com relação a outras 3 réguas, né? E no caso da relatividade especial, como a gente tem essa questão de que o que é simultâneo num referencial não é simultâneo no outro, além dessas 3 réguas, a gente tem que acrescentar um quarto ingrediente no nosso referencial, que são relógios. Então a gente, em princípio, teria que ter infinitos relógios em cada ponto do espaço. E todos esses relógios sincronizados um com o outro, né? Então todos esses relógios teriam que ser sincronizados, né? Você sincroniza os relógios, a gente nem falou muito nessa aula, né? Mas o mecanismo para sincronizar os relógios, né? É esse, você manda um raio de luz, enfim, o mecanismo teórico, né? Para pensar a sincronização do relógio, que como aparecia lá com o Poincaré falando da telegrafia, né? Você manda um sinal falando, né? E aí quando esse sinal chega no outro relógio, por exemplo, outro relógio pode zerar, né? E aí esse sinal volta, né? Reflete esse sinal para o relógio inicial. E aí, justamente no relógio inicial, você mede quanto tempo passou entre o sinal ir e voltar. Bom, aí como o pressuposto é que a velocidade da luz é a mesma, né? Tanto para ir quanto para voltar, então você sincroniza o relógio pega metade desse tempo, né? Que seria o tempo só para ir, e aí você coloca esse como um instante em que os 2 relógios estão sincronizados, né? Então, enfim, trocando raios de luz, você pode sincronizar os relógios ao longo de todo um referencial. Não importa quão distante um relógio esteja do outro, você só tem que mandar um raio de luz e esperar ele voltar, né? E isso que é, então, um sistema de referência, né? Um conjunto de réguas e um conjunto de relógios. E a questão Bom, e esse sistema de referência, todas essas réguas e todos esses relógios devem estar em repouso uns com relação aos outros, né? Aí se você tem um segundo referencial, um segundo sistema de referência, vai ser um segundo conjunto de réguas e relógios que estariam em repouso uns em relação aos outros, mas todos eles se movendo com relação ao primeiro referencial. Então aí você tem uma velocidade, né, que o segundo referencial tem com relação ao primeiro, ou vice-versa, que o primeiro tem com relação ao segundo, né? Então esse sistema de referência pode ser pensado como esse conjunto de réguas e relógios, todos eles em repouso, uns com relação aos outros, né? E aí o que a gente tem é que se você tem esse segundo referencial que tem uma velocidade com relação ao primeiro, o que vai acontecer é que para o segundo referencial, os relógios do primeiro referencial vão estar todos desincronizados, né? Vão estar todos fora de sincronia. E também vão todos se mover mais devagar, né? E as réguas também para o segundo referencial, as réguas do primeiro referencial vão ser todas menores do que o padrão. Então, esses 3 efeitos que a gente estudou, né? A dilatação do tempo, então os relógios vão se mover mais devagar, a contração dos comprimentos, então as réguas vão ser menores, e a relatividade a relatividade do... Nossa, me fugiu a palavra. Relatividade da sincronia... relatividade da o quê? Da sincronização, relatividade que eu falei aqui, da simultaneidade, isso, desculpe. A relatividade da simultaneidade, né? Então os relógios vão estar todos fora de sincronia, né? Então esses 3 fenômenos. E isso acontece para o segundo referencial, ou seja, o segundo referencial vê os relógios do primeiro fora de sincronia, as réguas menores, e os relógios funcionam mais devagar. E a mesma coisa vale ao contrário, né? Para o primeiro referencial vai ver o segundo referencial com os relógios funcionando mais devagar, fora de sincronização, e as réguas menores. Então existe essa reciprocidade, né, entre o que um referencial percebe do outro e vice-versa, né? Bom, então voltando ao tema inicial da nossa aula, né, a gente então se perguntou no início como que justamente essa reciprocidade, né, entre, no caso, seja a dilatação do tempo, né, para um referencial e para outro, seja a contração dos comprimentos, como que ela não corresponde a um paradoxo, né? Então
Vamos voltar para agora que a gente aprendeu sobre essa questão da, da relatividade da simultaneidade, a gente pode pegar um exemplo disso para tentar entender como que, apesar de anti-intuitivo, não é contraditória essa ideia, né? Então, a gente olhando aqui, a gente tem dois relógios que eu estou imaginando aqui, né? E aí, vejam, aqui eu coloquei um gráfico, né, em que tem aqui o X na horizontal e o tempo na vertical, né? De maneira que quando a gente, esse seria o que a gente chamaria, né, do diagrama de Minkowski, né? De maneira que a gente vai vendo a passagem do tempo aqui e essas linhas que aparecem são como as linhas de universo que chama de uma partícula, né? Então a gente está imaginando aqui dois relógios, certo? Um relógio que estaria nessa linha, aqui não dá muito para ver porque ela está bem em cima do eixo, mas daqui a pouco vocês vão ver. Uma linha vermelha aqui vertical, né? E que vai até aqui, esse ponto aqui, E1, que seria um evento 1, né? Desse meu relógio 1, né? E esse relógio, justamente como ele está aqui vertical, né? Sobre o eixo do T, ele não muda de posição conforme o tempo passa, ou seja, esse relógio está em repouso, né? Já a gente tem aqui um outro relógio que tem uma linha inclinada, né? Então esse relógio, conforme o tempo passa, ele está avançando na direção X, portanto ele está em movimento, né? As unidades aqui desse gráfico estão pensadas de tal maneira como se, por exemplo, o tempo aqui, se o tempo está aqui em segundos, vamos dizer assim, a distância estaria em segundos-luz, ou seja, o 1 aqui significa a distância que a luz percorre durante 1 segundo, né? De maneira que nessa unidade que está aqui, a velocidade da luz seria valeria 1, né? 1 segundo luz por segundo, vamos dizer assim, né? Ou seja, em 1 segundo a luz percorre 1 segundo luz, né? Só para facilitar, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse gráfico é como se a velocidade da luz fosse 1. Então, por exemplo, esse relógio aqui que eu coloquei, que está aqui inclinado, vocês veem que em 1 segundo ele percorre meio segundo luz, né? Então é como se a velocidade dele fosse metade da velocidade da luz, né? Nesse meu referencial que eu estou colocando aqui. E esse relógio que está aqui na vertical, ele estaria em repouso. Então o tempo passa e a posição dele não muda. Se vocês forem ver, eu coloquei aqui os dois relógios estão acabando aqui, essas duas linhas estão acabando. A linha logicamente continuaria, né? Mas eu deixei ela até aqui, acabando num certo instante, que são os dois eventos que eu marquei aqui, que seriam, vamos dizer assim, eventos que a gente olha o que o relógio está marcando, né? Enfim, algum evento que acontece aqui. Se vocês forem ver nesse referencial que eu estou colocando, os dois eventos eles são simultâneos, os dois acontecem no instante 1 segundo, né? Entretanto, será que os dois relógios estão marcando 1 segundo? Essa que é a questão, né? Então, nesse referencial, o relógio 1 está em repouso e o relógio 2 está em movimento, andando a metade da velocidade da luz. Mas a gente justamente viu que o repouso e o movimento são características relativas, né? Dependem do referencial. Então eu posso mudar isso mudando aqui a velocidade do meu referencial, né? Então, por exemplo, se eu olho isso, se eu coloco um referencial que tem uma certa velocidade com relação a esse primeiro para a direita, eu aumento aqui a velocidade, o relógio 1 começa a se mover para a esquerda e o relógio 2 se move para a direita, mas mais devagar, né? E vejam que interessante o que aconteceu. Os eventos que eram simultâneos não são mais simultâneos aqui, né? O evento 2 está acontecendo antes do evento 1, né? E eu posso seguir, né? Eu posso colocar até um referencial em que o relógio 2 que estaria em repouso, né? E o relógio 1 está em movimento agora para a esquerda, né? E o que acontece nesse caso? Se vocês forem ver, o relógio 1, o instante que ele está sendo olhado é mais do que 1 segundo, sei lá, 1,2 segundos. E já o relógio 2, o instante que ele está sendo observado aqui é menos, sei lá, 0,9 segundos, alguma coisa assim, né? Então, esses dois eventos que eram eventos simultâneos naquele primeiro referencial que eu considerei, agora não, o evento 2 acontece antes do evento 1, né? E dependendo do referencial que isso acontece, isso vai acontecendo, né? Vai mudando cada vez mais. Ó, nesse meu referencial, que eu estou aumentando a velocidade do meu referencial com relação ao referencial original, né? Veja que o tempo é cada vez maior, né? O evento 1 está acontecendo já no tempo 2, qualquer coisa segundos e o evento 2, 1, qualquer coisa segundos, né? E eu também poderia fazer a mesma coisa
imaginando que o meu referencial se move para a esquerda e não para a direita com relação ao referencial original. E aí eu teria também a mesma coisa, né? Então, esses dois relógios começariam a se deslocar para a direita, né? E também vejam que esses eventos acontecem em instantes maiores, né? 1,5 segundos, 2 segundos. E aqui o evento 2 está acontecendo depois, o evento 1 está acontecendo antes. Quando eu tinha a velocidade do meu referencial ao contrário, era ao contrário, né? O evento 2 acontecia antes e depois do evento 1, né? Então, em cada momento, esses meus relógios, esses eventos estariam acontecendo em tempos diferentes. E aí eu falei que eles são relógios para fazer essa pergunta para vocês, né? Tudo bem, então vejam que tem tempos diferentes aí, dependendo do referencial, que esses eventos acontecem, né? Eu poderia perguntar, mas o que esse relógio marca, né? Se eu for olhar no relógio, o que o relógio está marcando de tempo, né? Qual é o tempo que o relógio está marcando? Vamos dizer que nesse evento 1 e evento 2, justamente o que a gente fez foi olhar o que esse relógio está marcando. Quem saberia dizer, é péssimo falar isso, né? Porque a gente não está numa aula assíncrona, então ninguém pode dizer nada, né? Mas esse seria o momento que eu perguntaria, quem saberia dizer, né? Deixaria um certo suspense para vocês pensarem um pouco, né? O que o relógio marca, né? Se esse aqui é um relógio que pode estar, dependendo do meu referencial, em repouso ou em movimento, né? Em movimento muito rápido, né? Vejam que quando eu vou colocando meu referencial em movimento muito rápido, os dois relógios, o tempo em que esses eventos acontecem vai ficando cada vez maior, né? E a reta deles também vai ficando inclinada, né? Mas ela não passa de uma certa inclinação aqui, que é a inclinação que estaria associada à velocidade da luz, né? Que, vamos dizer assim, seria a inclinação máxima de um lado ou de outro, né? Bom, isso não é exatamente o foco do nosso assunto. O foco do nosso assunto é pensar. Então, os relógios podem estar nos movimentos mais variados, aí, dependendo do referencial, né? E aí a gente tinha aquela pergunta, né, daquele aparente paradoxo. Afinal de contas, então, qual relógio está funcionando mais devagar, se é o 1 ou se é o 2, né? O que a gente pode ver aqui, para a gente entender isso, a gente tem que entender que a gente relaciona um evento que é visto a partir de um referencial e o tempo dele medido a partir de um referencial com aquilo que o próprio relógio marca. Como que eu sei o que o próprio relógio marca? Vejam, o relógio marca o tempo medido no próprio referencial dele, né? Então, o que o relógio marca é o que é medido no referencial em que ele está em repouso. Então, por exemplo, se eu quero saber o que o relógio 1 marca, eu tenho que procurar um referencial no qual o relógio 1 esteja em repouso, ou seja, essa linha de universo aqui associada ao relógio 1 esteja vertical, né? Quando eu faço isso, eu achei já o referencial, né? A gente vê que o evento 1 acontece exatamente no instante 1 segundo nesse caso. Então é isso que o relógio 1 marca. O relógio 1 está marcando 1 segundo, né? Se você começou a cronometrar aqui do zero, né? O relógio 1 estaria marcando 1 segundo. E vejam que nesse referencial o evento 2 também acontece no instante 1 segundo. Mas será que o relógio 2 está marcando 1 segundo? Não. Porque nesse referencial que a gente está olhando, em que o evento 2 acontece no instante 1 segundo, o relógio 2 está em movimento. Então, na verdade, o relógio 2 está funcionando mais devagar, né? E por isso ele deve estar medindo menos do que 1 segundo, né? A gente descobre quanto ele está medindo se a gente procurar aqui um referencial no qual o relógio 2 esteja em repouso. Isso não é difícil de fazer, a gente vai mexendo aqui até encontrar um referencial no qual a linha de universo do relógio 2 esteja vertical, né? Quando você encontra esse referencial, você vai ver qual é o tempo, então, o tempo próprio associado ao relógio 2, o tempo que o relógio 2 está marcando, né? O tempo no referencial de repouso dele, né? E não dá para a gente ver exatamente, mas é algo próximo aqui de 0,9 segundos. Então vejam, o relógio 2, por que o tempo estava dilatado, né, para o relógio 2? Né? Porque quando a gente estava aqui no referencial em que o relógio 2 estava em movimento, o evento 2 acontecia no instante 1 segundo, ou seja, nós estaríamos medindo nesse referencial 1 segundo para o evento 2, mas o relógio 2, ele mesmo estava marcando 0,9, né? Por isso, ou seja, o relógio 2 funcionou mais devagar do que o tempo que a gente está olhando. E para o relógio 1? Para o relógio 1 a mesma coisa acontece, veja, um relógio 1 em repouso está marcando 1 segundo, mas se eu olhá-lo de um referencial em que ele está em movimento, por exemplo, o referencial em que o relógio 2 está em repouso, a gente vai ver que o evento 1, nesse referencial aqui,
associado ao tempo de repouso do relógio 2, o evento 1 acontece no instante 1,2 segundo. Então, novamente, né, o relógio 1 estava marcando 1 segundo. Só que o evento, do ponto de vista do referencial do relógio 2, acontece no instante 1,2 segundo. Portanto, o relógio 1 está funcionando mais devagar quando ele está em movimento, né? E quanto maior for a velocidade que eu deixar esse relógio, né, mudando o meu referencial, maior vai ser o tempo que eu meço. Então aqui, por exemplo, eu estou medindo, o evento 1 acontece no instante 2,1 segundos. Entretanto, esse evento 1, que o relógio 1 marcou, continua a mesma coisa, é 1 segundo. O relógio 1 marcou 1 segundo, mas o evento para esse referencial que eu estou tratando agora está acontecendo no instante 2,1 segundo, né? E assim por diante, ou seja, quanto maior for a velocidade do meu relógio, mais o tempo vai ter se dilatado, né? Mais o tempo para nós que estamos nesse referencial vai ser muito maior do que o tempo que o próprio relógio marca. Então é isso, né? Então vejam que não tem contradição, né? O relógio 2 marca um tempo zero, o tempo próprio é um tempo mínimo, né? Então o relógio 2, o tempo próprio associado a esse evento 2 é 0,9 segundo, alguma coisa assim. Em qualquer outro referencial, o evento 2 vai acontecer num tempo maior do que o 0,9 segundos, né? Então, para qualquer referencial em que o relógio esteja em movimento, o relógio 2, o tempo marcado, o tempo do evento vai ser maior do que o tempo que o próprio relógio mede, né? E a mesma coisa vale para o relógio 1. O relógio 1, no seu tempo de repouso, mede 1 segundo. Qualquer outro referencial em que ele esteja em movimento, o instante em que acontece esse evento 1 vai ser maior do que 1 segundo. Então, o tempo de repouso é um tempo mínimo, né? E esses eventos, 1 e 2, eles podem acontecer ao mesmo tempo, ou o evento 2 pode acontecer depois do 1, ou, ao contrário, o evento 1 pode acontecer depois do evento 2, né? A gente pode ver todos os referenciais possíveis aí, em que a gente analisaria esses eventos. Dando um play aqui, a gente vai ver vai vendo todas as possibilidades aí dos dois eventos, né? Então, eles podem acontecer nos tempos mais variados, né? Bom, eu esqueci de dar colocar o PowerPoint aqui, mas no fundo essa pergunta, só retomando, né? Então, por que a reciprocidade das dilatações dos tempos não é um paradoxo, né? Ela não é um paradoxo porque os eventos associados aos dois relógios são diferentes, né? Isso é uma coisa importante, né? Que eu estava falando, né? O evento é sempre um acontecimento pontual no espaço e no tempo. Quando eu falo de um evento, é um evento que é pontual, né? Então, pausando aqui novamente, eu tenho dois eventos, que os dois eventos nesse meu referencial inicial aqui, que eu estou considerando, acontecem ao mesmo tempo, mas eles são dois eventos diferentes. Por que eles são dois eventos diferentes? Porque eles estão em posições diferentes, né? Um evento, eles acontecem nesse referencial ao mesmo tempo, mas eles são dois eventos diferentes, porque eles estão em posições diferentes, né? Quando eu mudar o referencial, esses dois eventos não vão mais acontecer ao mesmo tempo. E aí eles vão ser, com mais razão ainda, dois eventos diferentes, né? A gente geralmente, numa linguagem comum, pensa um evento, a gente pode imaginar um evento como uma coisa extensa numa linguagem comum, né? Então, um trem entrou dentro do túnel. O trem está completamente dentro do túnel. Isso é um evento. Isso não é um evento, porque o trem é uma coisa extensa, né? Então, o que é o evento para mim pode ser a frente do trem coincide com a saída do túnel. Isso é um evento. Outro evento é a traseira do trem coincide com a entrada do túnel. Outro evento, né? Pode até acontecer desses dois eventos em um certo referencial serem simultâneos. Quando os dois eventos num certo referencial são simultâneos, significa que, no caso do exemplo que estou dando do trem no túnel, significaria que o trem estaria exatamente dentro do túnel, caberia exatamente dentro do túnel, né? Mas o que é simultâneo num referencial deixa de ser em outro. E aí, esses eventos que num referencial são simultâneos, em outro referencial não. O que faz com que, eventualmente, num outro referencial, já não aconteça mais, no exemplo que eu estou dando do túnel, de a traseira do túnel
de a traseira do trem coincidir com a entrada do túnel e a frente com a saída, de maneira que, por exemplo, um trem pode não caber mais dentro de um túnel ou vice-versa, um trem pode ficar menor que o túnel, né? Então a gente vê também aí, né, como o fato dos eventos que eram simultâneos num referencial não serem em outro também vai fazer com que os tamanhos possam ser diferentes dos objetos, né? Que eu não vou desenvolver aqui nessa aula, mas a gente nos problemas vai olhar. Então, acho que é isso para essa aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar. Dependendo do referencial a partir do qual se analisa, os eventos são simultâneos ou não. Sim, é o que eu já tinha falado, né? E essa é a pergunta que eu já respondi para vocês, né? Qual o intervalo medido por cada relógio, né? O intervalo medido por cada relógio, então, para a gente descobrir o intervalo medido por cada relógio, a gente tem que olhar para o tempo de repouso associado às linhas desse relógio aí. E o tempo de repouso a gente coloca justamente na situação em que as linhas estão verticais, né? Nas linhas verticais elas indicam então que esse relógio que estaria percorrendo essa linha não está mais em movimento. E aí a gente tem um tempo de repouso. E aí, para concluir, a gente pode voltar para aquela imagem que o Poincaré colocou para justamente mostrar, né, ou argumentar a respeito da relatividade, né, de eventos simultâneos distantes, né, enfim, da relação entre a temporalidade de eventos simultâneos distantes, né? Então, ele deu aquele exemplo, né, em que em 1570 alguma coisa, o Tycho Brahe observou uma supernova, né? E então essa supernova, que vamos dizer assim, teria existido, né? Teria essa explosão que teria acontecido 200 anos antes, pelo menos, né? E então a gente pode imaginar, né, essa representação que está aí no desenho, né, em que a gente teria uma supernova aqui, mais ou menos uns 200 anos antes de quando o Tycho Brahe observou ela, né? E o Tycho Brahe observou porque houve um sinal luminoso que saiu da supernova e chegou até a Terra, né? E ele demorou 200 anos para chegar, esse sinal luminoso, percorrendo uma distância de 200 anos-luz, né? Então aqui nossa unidade do tempo estaria em anos e nossa unidade de distância estaria em anos-luz, né? E aqui seria mais ou menos 1570, em 1492 teve lá a invasão da América, né? A conquista da América, a descoberta da América, o que se queira chamar. Descoberta é uma palavra ruim, né? Então, a gente percebe que a gente diria isso, né? Bom, então a supernova aconteceu antes da invasão da América, né? E é isso que o Poincaré diz. Mas qual o sentido de falar isso, né? Por que ele pergunta qual o sentido? Ele pergunta qual o sentido porque justamente não existe nenhuma relação causal possível entre a supernova e a invasão da América, né? A gente poderia dizer, com a linguagem, né, posterior aí, que para que pudesse existir alguma relação causal entre a supernova e a invasão da América, teria que ter algum sinal teria que se propagar mais rápido do que a própria luz, né? Porque o sinal que se propagou na velocidade da luz só chegou na Terra em 1570, né? Então não existe nenhuma relação causal. Então, se não existe nenhuma relação causal, qual a razão? Por que a gente poderia? Qual o sentido da gente dizer que a supernova é anterior à invasão da América, né? E aí, justamente a teoria da relatividade mostra para a gente que, de fato, esses dois acontecimentos, a ordem desses acontecimentos, ela é relativa. Ela depende do referencial. Então, se a gente imaginar um referencial que se desloca com relação à Terra, né? Então aqui, vejam por que está representado, né? A invasão da América está representada na mesma posição que onde o Tycho Brahe observou a supernova. Então a gente está com um referencial na Terra, né? Com referencial na Terra, essas duas coisas aconteceram no mesmo lugar, enquanto que a explosão da supernova aconteceu bem distante, né? Mas então, se eu mudar aqui essa velocidade que aparece aqui, eu posso, né, eu vou ter referenciais que se deslocam com relação à Terra. E quanto maior for a velocidade que esses referenciais se deslocarem, num certo sentido, mais distante ainda fica essa relação, né? Mas se eu fizer no outro sentido a velocidade, eu vejo que o acontecimento da supernova, existe um referencial no qual os dois acontecimentos, a explosão da supernova e a invasão da América, aconteceram ao mesmo tempo. Assim como existem referenciais
em que a explosão da supernova aconteceu depois da invasão da América, né? Então a ordem desses acontecimentos ela é de fato arbitrária, no sentido de que ela depende do referencial, né? Então, dependendo do referencial, essas coisas acontecem de uma maneira diferente. Agora vejam, quando eu faço isso, é interessante que para qualquer referencial, eu nunca encontro um referencial no qual a explosão da supernova acontece na mesma posição que a observação, né? Por quê? Porque aqui, nesse caso, tem a propagação de um sinal luminoso, né, da supernova até a observação pelo Tycho Brahe. Bom, isso a gente vai discutir depois com mais calma. Mais importante é a gente perceber essa possibilidade de inverter a ordem desses acontecimentos e algo que é impossível. O que é impossível? Embora você possa inverter a relação entre o que aconteceu antes, a supernova ou a invasão da América, você não pode inverter, não existe nenhum referencial em que você consiga inverter a ordem entre, por exemplo, a explosão da supernova e a observação pelo Tycho Brahe. A observação pelo Tycho Brahe é sempre posterior à explosão da supernova. Assim como a observação da supernova pelo Tycho Brahe é sempre posterior à invasão da América, né? Essa ordem de acontecimentos a gente não consegue inverter, né? A gente consegue deixá-las mais próximas, né? Mas inverter nunca, né? E por quê? Porque entre a invasão da América e a observação pelo Tycho Brahe de uma supernova podem existir relações causais, né? Aliás, porque elas acontecem no mesmo lugar. Da mesma maneira, entre a explosão da supernova e a observação do Tycho Brahe, a observação que o Tycho Brahe faz da supernova, também existe uma relação causal. A explosão da supernova tem que ser anterior. Então essa ordem dos acontecimentos nunca é invertida. Entretanto, os eventos que supernova e invasão da América, esses sim que não tem nenhuma relação causal, podem ser simultâneos, um pode acontecer antes ou o outro pode acontecer antes. Então, com isso a gente vê esse caráter relativo da simultaneidade, né? Que está associado, enfim, que na conversa do Poincaré estava associado a um aspecto convencional, mas do nosso ponto de vista com a teoria da relatividade especial, está ligado no fundo a esse princípio do qual a gente parte, que é o valor absoluto da velocidade da luz para qualquer referencial. Então é isso por hoje. Acho que essa aula ficou meio grande, vamos ver depois, mas enfim, é isso aí. A gente continua na próxima semana. Abraços.